ideia é que a gente não deixe de fazer o nosso processo aqui, ainda mais que a gente está na reta final de ano, acho que tem reflexões importantes que a gente precisa fazer para começar o ano talvez com uma energia diferente. Sejam bem-vindas. A gente vai fazer hoje a leitura do livro Qual é o Seu Legado? A gente está chegando ao fim, e agora a gente vai falar sobre a verdade como legado, e tem, assim, eu peguei e não li completo, mas li a primeira parte, e são reflexões poderosíssimas, assim, e que tem muito a ver com o que eu venho trazendo cada vez mais aqui no perfil, sobre a importância de nos conhecermos, sobre a importância de reconhecer quem nós somos em essência, não a construção que nós fomos fazendo ao longo dos anos, a partir das interferências externas, das situações que a gente vivencia e que vão moldando, né, a nossa forma de agir e tudo mais, mas a nossa essência mesmo, quem nós somos de verdade, lá no fundinho, sem todas essas camadas, né, que foram sendo adquiridas no percurso. Então, como eu comecei atrasado, não vou me enrolar muito, vou começar logo a nossa leitura, a nossa reflexão. Para quem não conhece, nós estamos lendo o livro Qual é o Seu Legado? Em geral, eu leio um capítulo, vou trazendo reflexões e também vou trazendo outras coisas que acredito serem importantes da nossa reflexão. Oi, Nathalie, tudo bem? Que bom que você entrou. Nós vamos começar agora a leitura sobre a verdade como legado. E ela já tem uma passagem extremamente profunda de cara. Então, vou começar a leitura com vocês. Vamos para as nossas reflexões. A verdade como legado. Começa esse capítulo com um trecho inspirador dos crimes por não sermos quem somos, citado na peça A Alma Imoral, de Newton Bonder. Em seus momentos finais de vida, Reb Súcia estava agitado. Seus discípulos, tomados de reverência e temor, estavam perturbados com a agonia do mestre. Perguntaram: Mestre, por que estás tão irrequieto? Tenho medo, respondeu. Medo de quê, mestre? Medo do tribunal celeste. Mas tu, um mestre tão piedoso, cuja vida foi exemplar, a que temerias? Se tu tens medo, o que nós deveríamos sentir, cheios de defeitos e imperfeições? Reagiram surpresos. Não temos ser inquirido por não ter sido como o profeta Moisés, não deixei um legado de seu porte. Posso me defender dizendo que não fui como Moisés, porque eu não sou Moisés. Nem tanto que me cobrem profecias como as de Maimônides, meu Deus, Maimônides, por eu não ter oferecido ao mundo a qualidade de sua obra e seu talento. Eu posso me defender de não ter sido como Maimônides, porque eu não sou Maimônides. O que me apavora nesse momento é que me venham indagar: Súcia, por que não foste Súcia? Olha que forte. A ideia é: eu não quero ser, eu não preciso e eu não devo ser como fulano, como Beltrano, como seres iluminados, a gente tem tantos exemplos. Nós temos que ser nós mesmos. Esse é o grande propósito, a nossa essência, que ela esteja a serviço do mundo, que ela venha transbordar e que a gente não se esconda nas camadas que nós vamos criando por medo da reação do outro, por medo do julgamento, por medo de inúmeras coisas que nos fazem acreditar. Por sermos constantemente atravessados pelos discursos de performance, de produtividade e de aparência, e por nossos medos existenciais, criamos personas que falsamente nos dão a ideia de que sabemos quem somos. Mais delicado ainda é ver que tudo isso influencia diretamente no nosso comportamento. E fazemos outra grande confusão entre quem somos e como nos comportamos. Essa ideia do fazer está em oposição ao ser, que muito pouco ainda é entendida. Não reconhecemos a importância do ser. E ao contrário de Súcia, nos angustiamos porque estamos nos colocando em comparação com outras pessoas, com ideais e performances que não nos cabem, como se precisássemos disso para ganhar uma recompensa no final.
o mundo das comparações, o mundo da produtividade, o mundo das redes sociais, onde eu preciso mostrar o quanto eu sou proativo, o quanto eu estou agindo, o quanto eu estou entregando. Hoje eu vi um trecho da fala de um psiquiatra muito bacana. Depois, agora até me fugiu o nome, gente, desculpa, mas assim, às vezes me falha, assim, mas depois eu quero trazer aqui para vocês. Ele é especialista em traumas. E ele estava dizendo isso, assim, que a gente vive antigamente, né? Nós vivíamos mais como comunidades. Então, as crianças cresciam sendo cuidadas por outras pessoas que não só os pais. Elas viviam soltas nas ruas, elas brincavam com outras crianças, então era um outro universo. Hoje nós vivemos uma outra situação extremamente pesada para os pais. Nós vivemos cada vez mais isolados, as crianças não têm como se relacionar com outras crianças, ou têm muito pouco contato, a não ser na escola, por exemplo, e com outros adultos. Os pais se sentem cada vez mais pressionados a entregar performance, né? Você tem isso, Gabor Maté. Eu estava tentando. Ai, maravilhoso, Dete, o Gabor. E aí ele fala, né, essa pressão de que você tem que ser produtivo, você tem que entregar, você tem que fazer, tem que acontecer, é, isso acaba com o emocional dos pais que não têm condições também de lidar com os filhos. Então, veja, não é por culpa do pai ser ou da mãe estar estressado e tudo mais, é porque o ambiente, a sociedade está carregando, está levando a gente para esse momento de muita pressão, de muita cobrança, de muita comparação. E isso, para nossa saúde mental, para nossa autoestima, é algo destrutivo. Então, as redes sociais, elas fazem um papel muito importante, né, de a gente conseguir se relacionar e ter acesso a conhecimentos, por exemplo, do psiquiatra Gabor Maté, que vale a pena seguir, mas, ao mesmo tempo, nos coloca num ambiente em que não há filtro. E se você não tem consciência disso, você recebe essa pressão, essa comparação, sabe? Que fica ali no inconsciente, dando uma espiadinha e pensando, puxa, nossa, a fulana já acordou às 5 da manhã, já fez meditação, já fez exercício, já brincou com as crianças, já produziu, já. Gente, não é real. E não é justo essa comparação porque nós não estamos partindo do mesmo ponto. Cada ser humaninho é único, vivencia situações únicas, tem uma realidade única, uma rotina única, então não dá para se comparar. A gente precisa sim fazer um processo de autoconhecimento e de olhar para nós para entender, tá, o que eu estou fazendo em relação à minha situação para sair desse lugar? O que eu estou me nutrindo? Como que eu estou produzindo? Enfim, essa autoanálise. Mas você com você mesmo. Não você com o outro, com uma realidade que você nem conhece, que você só conhece o online, não o offline, né? Então, isso não é justo. Isso não seria justo com você. Por isso que é importante que a gente pare e observe essas coisas e reflita muito. Acredito que seja disso que o taoísmo fala quando estimula o fluir sem esforço ou a arte de não tentar, pois esses desgastes são improdutivos e atuam contra o sujeito. Mas é tão difícil compreender essas máximas. Estamos tão autocentrados, acreditando que tudo vai acontecer ou não, a depender de nossa atuação, de nossas iniciativas, de nossas mudanças, que não identificamos a importância de ser quem somos. Essa autocobrança, essa coisa de eu tenho que ser, eu tenho que produzir, eu tenho que acontecer, né? Isso na verdade, vai criando um abismo, né? Uma distância entre quem eu sou, porque eu não consigo parar, eu não consigo olhar para isso, mas quem eu quero ser, de acordo com o que o mundo dita, né? Então, eu tenho que ser produtiva, eu tenho que ser fitness, eu tenho que ser espiritual, eu tenho que ser, né? Jung, referindo-se a essa postura, diz: seria muito simples se a simplicidade não fosse verdadeiramente a mais difícil das coisas. Seria muito simples se a simplicidade não fosse verdadeiramente a mais difícil das coisas. Nós nos acostumamos ao difícil, a nos cobrar, a colocar mil desafios, coisas que não são necessárias, como se a gente tivesse que provar para alguém alguma coisa. A gente não precisa provar, nós precisamos ser, gente. No simples é que está a beleza. E olha, a gente dificulta as coisas. A gente torna o simples difícil. Que loucura isso, né?
É lindo mesmo, é lindo e profundo. Um pai amoroso não é amoroso porque ele estava tentando ser amoroso. Isso é um equívoco. Um pai amoroso simplesmente é. Vamos analisar isso com calma, pois sei que muitas pessoas se sentem perdidas aqui. Um golinho de água aqui para ganhar um fôlego. Primeiro, um pai só precisa tentar ser amoroso se ele não é. Então, se ele não é amoroso, fazemos duas perguntas. Por que ele está tentando ser assim? E o que ele realmente é? Isso produz um descortinar, mas é preciso ter muita coragem para adentrar essa realidade, pois ela conflita com os preconceitos e construções morais que a pessoa fez até então e dos quais estava tentando fugir. O desconhecimento e o desvalor de quem se é produz uma traição que nos coloca em uma busca por ser quem não somos, abandonando aquilo que verdadeiramente podemos ser. Olha que bacana isso, assim, né? A gente tem muitos ideais, né? Do que é ser um bom pai, uma boa mãe, uma boa pessoa. Então a gente coloca lá que você precisa ser amoroso, tem que ser gentil, tem que ser isso, tem que ser aquilo, pacífico, calmo e tal. Acontece que imagine se todos nós fôssemos iguaizinhos. Quem é que ia evoluir nesse mundo? Nós somos todos iguais, nenhum vai instigar o outro a buscar algo mais, nenhum vai despertar no outro o desejo de mudança. Então é importante que a gente entenda que cada um tem é, coisas boas e que elas não precisam ser iguais. Algumas pessoas têm nato essa coisa da amorosidade, né? Pode ser da própria personalidade, do ambiente que vivenciou, é dela. Tem outras pessoas que não, elas demonstram amor de uma outra forma. Eu lembro muito da minha avó paterna. Para mim, assim, é uma figura que me marcou demais. Ela já é falecida, faleceu quando eu tinha 15 anos, e foi, assim, para mim, uma perda muito grande. Por quê? A minha avó paterna, ela nunca foi carinhosa. Ela não pegava no colo, ela não fazia carinho, ela não me colocava para dormir, enfim, eu via ela uma vez por ano, porque meus pais eram separados, então quando eu passava as férias eu ficava com ela. E ela era uma pessoa que não tinha contato físico, mas eu senti o amor dela de tão, assim, tão forte. Por quê? Porque ela é uma pessoa que cuidava dos detalhes. Então a casa estava sempre limpa, em ordem. A gente chegava, abria os armários, era uma delícia ver todos os doces e ela sabia exatamente o que eu gostava e o que minha irmã gostava. Então eu abria a geladeira, pense a alegria da criança de ver que tinha flan, que eu amava, e da Nete para minha irmã, que ela amava. Esse cuidado. Ela sentava de tarde, depois que ela não deixava a gente ajudar na limpeza, porque ela tinha o jeitinho dela. Então eu ficava seguindo ela de cômodo em cômodo enquanto ela ia limpando. E depois nós sentávamos, ela embaixo da janela, no sol, nós na cama, e ficávamos conversando sobre coisas assim, nada, né? Mas isso para mim era uma demonstração clara de amor. Ela não era carinhosa, não no sentido que a gente conhece. Ou seja, ela não precisava criar isso, sabe? Forçar isso. Não era dela, mas isso não significa que ela não amava. Mas aceitar que nós não precisamos criar algo para ser aceitos, para que as pessoas nos reconheçam como pessoas boas. Nós temos que ser o que nós realmente somos. E tem muita beleza nisso, entende? Para mim, ela marcou. Gente, eu amava pegar, sair com ela para ir de ônibus até o mercado e voltar cheio de sacola, tipo uma criança. Mas para mim, assim, o prazer de estar perto dela, porque eu senti o amor de outras formas, não através de um colo, de um afago, mas desse cuidado dos detalhes, dessa presença, entende? E o que eu quero trazer muito é essa reflexão. A gente não precisa ser o que nós não somos. Buscar esses ideais não vai nos fazer melhor, porque vai ser algo forçado. Agora, ser nós, em essência, isso sim é maravilhoso, isso sim é forte. Aqui, tá. A maioria dos pais que está tentando ser amoroso veio de uma família com ausência de afeto, muitas exigências, dores, abandonos, entre outros. Vindo com essa história e com tudo que sentiu pelos seus próprios pais, atua dessa forma porque não quer que seus filhos sintam por ele o que ele sente por seus pais. E aí a gente entra numa outra questão.
Já consegue enxergar o egoísmo aí? Nesse caso, o pai está mais preocupado com o que os filhos vão sentir por ele do que propriamente em ser amoroso com eles. Olha só. Então, aqui, muitas vezes, e claro, isso não é consciente. Então, você veio, por exemplo, agora eu vou trazer a história do meu avô, tá? Meu avô que me criou, não foi meu avô de, não é meu avô de sangue, mas ele me criou desde bebê. Ele também nunca foi de ser carinhoso, de pegar no colo e tudo mais. Ele tinha até um humor ácido, assim, mas eu achava, assim, um charme. É... Só que o que acontece? O meu avô precisou sair de casa, se eu não me engano, com 8 anos de idade, do Rio Grande do Sul. Todos os irmãos, e é uma família grande, ficaram com a mãe e com o pai. E ele veio morar aqui em Curitiba com um tio para trabalhar entregando jornal e poder estudar. Essa era a única alternativa. E ele foi o único que fez isso. Ele cresceu, conseguiu alavancar a carreira, ajudou toda a família e tudo mais, mas quando a mãe faleceu, ele não pôde ver. E ele era só uma criança. Ou seja, uma criança que foi retirada do meio, né, ficou distante dos pais e dos irmãos, não vivenciou isso, perdeu a mãe e não pôde se despedir. Naturalmente, ele não tem essa coisa da amorosidade, do pegar e tudo mais, porque ele não vivenciou isso. Mas mesmo assim, se ele pega e nessa tentativa de tentar, de querer que os filhos olhem para ele como alguém amoroso, né, de não querer que os filhos passem a mesma coisa, eu estou construindo algo com o objetivo único de eles me reconhecerem como alguém amoroso. Só que isso não é, eu não estou fazendo por eles, mas porque eu não quero ser taxado como, por exemplo, os meus pais que permitiram que eu saísse cedo de casa, e enfim. Entende? Assim, é muito é uma linha muito tênue que a gente precisa observar, mas sempre a ideia é qual é o objetivo por trás da minha ação, do meu comportamento. Quando eu sou bondoso com alguém, por que eu estou sendo bondoso? Porque ser bondoso é bacana, as pessoas reconhecem, vão me achar uma pessoa boa, ou seja, estou autocentrado, ou porque realmente eu tenho desejo de ir lá e ajudar, independente se vão reconhecer ou não. Consegue entender? Quando que a gente age pelo autocentramento e quando a gente realmente faz porque deseja e porque aquilo é nato nosso, aquilo faz parte de nós. Aqui, deixa eu ver. Tá, ó, eu vou falando e eu me perco. Por esse simples fato, o melhor que consegue fazer é criar uma persona de amorosidade, com palavras e gestos em uma tentativa de fora para dentro, que não ecoa na relação, por ser uma construção egóica para atender a ideais e expectativas ou para silenciar dificuldades e limitações. Se está tentando ser amoroso, é porque não é. E de uma forma ou de outras, os filhos vão ter que aprender a lidar com isso e sobreviver, como ele mesmo sobreviveu. Encontrar esse amor, esse desejo de estar com os filhos de outra maneira. Talvez não seja pegando no colo, sendo brincalhão, porque isso não faz parte. Pode ser de outra forma. Acompanhando enquanto o filho faz uma atividade, não sei, a gente pode pensar em formas que fazem sentido, mas a ideia é, a gente não tem que criar um personagem para atender essas expectativas, esses ideais, porque isso só gera sofrimento, não é sincero. Então não vai ser bom para ambos. É muito difícil você forçar algo que você não é mesmo? Sustentar isso. É muito difícil. Outro aspecto comum é de que outro aspecto comum é de os pais tentarem se curar nos filhos. E isso também não dá muito certo, gerando prejuízos para ambas as partes. O pai que não reconhece a própria dor de não ter tido afeto não percebe que precisa curar aquilo que o aflige. E os filhos desse pai muito provavelmente serão super protegidos daquilo que na verdade nem sentiram. Gente, e isso é tão forte e a gente faz. Veja, agora eu me reconheço aqui também, né? Eu como mãe me reconheço aqui. Eu tive uma história, uma infância bastante conturbada.
né? Pais separados, teve outras questões muito fortes que impactaram a minha infância e juventude e que impactaram quem eu sou. Quando eu me tornei mãe, o meu objetivo, eu sempre falei, né, que eu posso cometer novos erros, e eu vou cometer porque eu sou um ser humano em formação e eu vou precisar me trabalhar uma vida inteira. Mas eu não me permitia cometer os erros que cometeram comigo. E nisso, a gente tem que cuidar para não ir para o outro extremo. Na tentativa de evitar aquilo que me fez mal, eu simplesmente blindo o meu filho. Só que ao invés de eu parar e curar isso em mim, eu preciso cuidar dessa ferida em mim. E não jogar para o meu filho para que ele resgate isso. Entende? Isso é muito importante. A gente tem o hábito de não sermos autorresponsáveis. É muito mais fácil eu delegar para alguém algo que eu preciso curar, ao invés de eu parar e aprofundar nessa ferida e entender o que é que isso me causou, como eu posso trabalhar isso. E aí nós levamos isso para tudo. Aqui a gente está falando relações de pais e filhos, mas você leva para a relação com o marido, com a esposa, nas relações familiares, nas relações de trabalho, não é? O autoconhecimento é o que vai nos libertar. Aqui. Ele parece ser compreensível e flexível, refaz as regras, dá novas oportunidades, mas na verdade está se escondendo de si mesmo, sem enxergar as necessidades dos filhos. Nesse caso da superproteção, os descendentes terão que aprender com a vida, quando estiverem mais velhos, aquilo que poderiam ter aprendido em casa com mais tranquilidade, quando ainda estavam em uma ótima fase para viver esses desafios no seio do lar. Em verdade, quem precisa daquele olhar flexível e tolerante é, em primeira instância, ele mesmo. Somente depois disso, ele terá condições de olhar mais profundamente para a personalidade de seus filhos e descobrir se essa é a necessidade deles também, ou não. Ainda na tentativa de clarear esse assunto, acrescento um detalhe que oferece uma enorme diferença. Pense em um menino que apanhava muito do pai, sentia-se humilhado, rejeitado, desrespeitado. Então, na idade adulta, quando ele sente o impulso de agredir o filho, se segura e não o faz porque sabe o quanto essa atitude pode ser destrutiva em termos emocionais. Consegue perceber a diferença? Aqui não há uma idealização, não há uma exigência de ser algo, nem uma obrigação. Aqui há uma verdadeira empatia, pois ele se coloca no lugar do outro e sente o quanto aquilo pode ser doloroso. Conseguem perceber a diferença? Enquanto numa situação o pai ele quer construir uma imagem para os filhos de alguém amoroso, quando isso não faz parte dele. O outro reconhece, olha para as próprias feridas e reconhece o quanto foi doloroso apanhar, ser humilhado e tudo mais. E ele tem o ímpeto também de fazer, afinal de contas, foi nesse ambiente que ele cresceu. Mas ele consegue se conter, não porque ele quer que o filho reconheça nele uma pessoa calma, blá, blá, blá. Não, porque ele reconhece a dor que isso causa. E por empatia, eu não vou imprimir essa mesma dor no meu filho. Eu tive, como eu trouxe da minha infância, um dos pontos que mais assim me pegaram foi a falta de apoio. Então, eu vivi num ambiente em que tinham muitos adultos autocentrados e que estavam mais preocupados com seus próprios problemas e não com os dois serzinhos que estavam ali em formação, eu e minha irmã. Então, a gente vivenciou, olha, muitas experiências pesadas. Quando eu virei mãe, um dos pontos que eu coloquei eu sei como dói não ser ouvida. Eu sei como dói não receber apoio quando você mais precisa. Então, nesse ponto, por eu saber a dor que isso causa, eu vou buscar ouvir os meus filhos. E não é que às vezes eu não fale, às vezes não perca a cabeça, não reproduza algum comportamento que eu aprendi. Mas eu consigo parar e conscientemente falar: nossa, isso doeu tanto em mim. Eu não posso conscientemente promover isso a outra pessoa. Entendem? É diferente.
porque vem de um processo de autoconhecimento, de reconhecimento da sua dor, das suas feridas. Sai daquele esquema apanhei e sobrevivi, é tipo, apanhei, doeu. Eu não quero que meu filho sobreviva a mim. Então, se eu sei que dói, eu vou buscar não fazer o mesmo com meu filho. Entende? É diferente. É por empatia, né? Mas também não se engane. Opa, vai vir mais aqui. É, esse pai pode simplesmente não conseguir ter uma atitude mais enérgica por medo de perder a admiração dos filhos, de não ser importante para eles ou de não se sentir amado. As feridas. Então, a gente precisa entender exatamente o que que essa ferida nos traz, essa dor nos traz, para que a gente não caia nesse processo. E essa é a maior dificuldade, pois muitas vezes esse pai terá filhos que vão exigir atitudes mais enérgicas, e ao não se permitir, alimenta pequenos selvagens. Quando não, futuros delinquentes, manipuladores, porque não aprenderam a limitar seus impulsos, sendo protegidos pelas feridas do pai. Gente, conseguir olhar para a sua história, para as suas feridas e entender até onde isso é positivo, no sentido de eu vou trabalhar isso para não ferir o outro, e até onde isso me impede de tomar ações que são importantes e que vão acabar levando a consequências para o outro, consequências que não são boas. Porque se eu não coloco os limites, por exemplo, nesse exemplo aqui, né? Se eu não coloco, se eu não consigo ser enérgico em alguns momentos que exigem essa direção, esse limite, os meus filhos entendem que tudo pode. E nesse entender que tudo pode, eles crescem e se tornam adultos que acham que o mundo tem que dizer sim para eles o tempo todo. Olha como é importante. Eu trago tanto isso, né? Essa reflexão. A gente vai vivendo nossa vida e sendo engolidos pelo dia a dia, pelas coisas, pelas comparações, por tudo que acontece. E a gente não para refletir o que é que está por trás dessa nossa ansiedade, do nosso desejo de ser alguém, de ser reconhecido, dos nossos comportamentos, da maneira como a gente ama e quer ser amado. A grandiosidade que é olhar para dentro e trabalhar de dentro para fora é algo assim que não tem preço, gente. É algo que não vai impactar só você, vai impactar quem está à sua volta, a pessoa com quem você se relaciona, a sua família, os seus filhos, que geralmente quem tem filho sabe, é o nosso bem mais precioso. A gente não quer que eles passem pelo que nós passamos, mas a gente tem que cuidar até onde que a gente vai blindá-los de situações que são importantes para a vida dele, para a formação deles. E até onde que a gente vai poupá-los das nossas feridas, sabe? Não despejar neles. A gente não tem que jorrar nos outros. A gente tem que aprender a olhar para elas e tratá-las, né? Cadê aqui? Já me perdi. Vamos lá. Ih, me perdi mesmo. Aqui. Voltando para aquele outro pai, a segunda questão era esta: o que ele realmente é? Exato. O que ele realmente é? Afinal, se ele não é amoroso, ele é alguma outra coisa. Sim. Quando queremos ser algo que não somos, acabamos por deixar de ser, valorizar e oferecer aquilo que temos e somos de verdade. Minha teoria é que não será pela tentativa de ser amoroso que o pai vai se conectar ao filho, e sim pelo seu próprio reconhecimento daquilo que realmente é. Quando você está assim em contato com quem você é, quando você deixa as suas sombras e a sua luz transbordar de verdade, sem tentar mascarar, sem tentar trabalhar isso num personagem, porque talvez as pessoas possam me amar mais por conta disso, e aí eu tenho que manter esse personagem o tempo todo, o que é desgastante. Ao ser quem eu sou, eu me conecto, mas eu me conecto de verdade. A pessoa me vê de verdade, ela não vê um personagem. Porque senão não é uma conexão real. Se eu tenho que construir alguém para que o outro me reconheça, eu preciso ser reconhecido por quem eu sou, né?
E isso é importante. Então, a gente precisa olhar para isso e é um processo, né? Ele não acontece da noite para o dia, mas a partir do reconhecimento das nossas feridas, da nossa história, da nossa infância, dos personagens que fizeram parte da nossa história, de como nós nos relacionamos com esses personagens. Aqui, olha, gente, hoje eu tô me perdendo fácil aqui. Como eu já expliquei, o contrário pode ser muito verdade. Ele, ao querer ser algo que não é, mais se desconecta dos filhos por estar centrado nas próprias questões, imagens e ideais, supondo que sabe o que os outros querem ou precisam. Bom dia, Valéria. Quando se dá conta de que não é afetivo, quando se depara com isso, quando sente isso, algo se mobiliza internamente. Talvez emerja uma dor, afinal, ele realmente queria poder ser mais afetivo com os filhos, queria poder lhes oferecer carinhos e abraços como nunca teve e sempre desejou. Ao suportar a dor, ao curar sua própria ferida, ao desfazer fantasias e exigências, algo se transforma. Ao estar realmente conectado a si mesmo, assumindo algumas de suas verdades, sente o que de fato não pode oferecer e, naturalmente, procura o outro com a honestidade do coração doído para dizer: eu queria tanto ser mais afetivo com você, queria poder te ofertar os abraços e carinhos que eu mesmo nunca recebi e que senti tanta falta, mas eu não sou assim. Me desculpe. Eu consigo sentir aqui a reação de um filho ou um pai que age assim, e o quanto de amor há nessa atitude. Por fim, esse pai foi afetivo. Olha que lindo isso, gente. Ao reconhecer as nossas fraquezas, principalmente diante das pessoas que a gente mais ama, ao se colocar vulnerável, dizendo: olha, eu não sou assim, seria maravilhoso. Eu gostaria de ter tido isso, mas eu não consigo fazer isso, porque isso não está em mim, não faz parte do meu repertório. Eu não aprendi a ser assim. Mas ainda assim eu amo. Olha que a verdade, ela conecta. A gente vive num mundo de expectativas, né? Eu vejo, assim, muitas pessoas em relacionamentos, até uma coisa que eu acho bastante comum, né? As pessoas se casam e geralmente em menos de um ano elas se separam. E eu sempre fico pensando sobre isso, porque muitas vezes elas vieram numa relação de anos e aí casam e não dão conta de conviver juntos. E eu acredito que muito é dessa expectativa em relação ao outro, de a gente achar que a nossa forma de amar é a única que existe e não conseguir reconhecer no outro a forma que o outro ama. Talvez não seja com abraços da maneira é, como a gente foi abraçado na nossa infância. Talvez eu tenha vindo num ambiente que era mais rude, mais áspero. E eu não sei fazer isso, eu não sei ter esse contato, não é natural para mim. E aí o outro força isso, porque ele aprendeu a ser assim, porque ele é assim. E nessa falta de diálogo, de clareza sobre quem eu sou, sobre como eu sou, e ao entender como eu sou, eu consigo olhar para o outro de verdade sem expectativas, mas reconhecendo nele a sua beleza, mesmo que ela seja diferente daquilo que eu tinha como beleza, a relação acontece. Mas se eu fico presa às minhas exigências, se eu fico no autocentramento, porque eu espero que o outro atenda às minhas expectativas, e eu não paro nem para pensar que o outro também espera que eu atenda às dele, não há relação que suporte. E isso a gente leva para tudo. Então, para as relações amorosas, para as relações com os filhos, para as relações de trabalho, é importante que a gente aprenda a reconhecer em nós para que a gente possa reconhecer no outro. E o impacto disso nas nossas relações é algo absurdo, é grandioso. Tá. Agora, deixa eu ver aqui o horário. Gente, vamos mais um pouquinho, porque agora tem Quem Sou Eu, que eu acho que vale a pena. A pergunta Quem sou eu é uma das questões mais desafiadoras da atualidade, pela tamanha desconexão que vivemos e pela negação da condição humana. A indagação que se põe à humanidade remete-nos a séculos antes de Cristo, com o templo do deus Apolo em Delfos, na Grécia Antiga.
Mas esse questionamento ainda continua vivo e ecoando dentro de nós, exigindo um olhar de interioridade psicológico que não valorizamos. A maioria das pessoas se volta para o autodescobrimento depois de uma crise, depois de ter sintomas mentais como pânico ou depressão, depois das dores intensas do luto ou depois de sofrer por causa de outros transtornos comportamentais, mentais ou de personalidade. Pequeno ainda é o número daqueles que se aventuram nessa viagem porque reconhecem pelo esclarecimento que ela é importante para cada um de nós e, por consequência, para a humanidade. Se eu me conheço e se eu me conecto com quem eu sou, se eu sou verdadeira comigo, o impacto que eu tenho no outro é grandioso, porque a gente é energia, a gente se conecta com as coisas. Perceba quando você frequenta um ambiente que é tóxico, como que você chega em casa. Agora para pensar em um ambiente que você foi e que as pessoas tinham uma energia ótima, em que elas estavam ali dando risada e sendo elas mesmas. Como que você se sente? Então a gente contagia. Se a gente trabalha nós mesmos, nós vamos contagiando os outros, nós vamos impactando as nossas relações e os ambientes que a gente passa. E a gente vai transformando a humanidade. Pode parecer algo muito grandioso, né? Hoje eu tô na palavra grandioso, mas assim, eu sonho alto. Eu sonho que a humanidade pode se transformar pelo conhecimento, pela consciência, pelo autoconhecimento. Daí vem a importância desta obra e de cada um de nós se perguntar: qual é o meu legado? De um modo direto, por via dela, somos obrigados a adentrar o mundo interno em busca de quem realmente somos e de nossas verdades para entendermos o que temos a ofertar para o mundo. A direção para esse trabalho surgiu quando eu beirava meus 20 anos e estava estudando a obra básica do Espiritismo, escrita em formato de perguntas e respostas, Allan Kardec, codificador da doutrina espírita, indagou: qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nessa vida e de resistir ao arrastamento do mal? Ele obteve essa resposta: um sábio da antiguidade vos disse: conhece-te a ti mesmo. De lá para cá, tenho perseguido com muito afinco a solução desse mistério. Quem sou eu? E percebido como o simples fato de ter consciência de mim pode me fazer uma pessoa melhor e evitar que eu seja arrastado pelo mal. Aos poucos, as coisas começaram a fazer sentido, uma vez que essa resposta se encaixa melhor para mim do que a ideia de que precisamos nos esforçar para mudar. Essa mudança é puramente egóica, superficial e não é capaz de adentrar o mundo dos sentimentos, dos instintos, das forças titânicas que nos habitam. Não há como eu me esforçar para amar, pois o amor antecede a racionalidade. Do mesmo modo que não é uma coisa simples interromper um vício. O homem é muito mais profundo e complexo do que isso, e Freud já nos demonstrou essa realidade há mais de 100 anos. Infelizmente, esse discurso racional, que é perturbadoramente egóico, ainda predomina em nossa sociedade, e as pessoas que se dizem transformadas pelo próprio esforço mal sabem onde aquela energia negada foi parar. Há muitas pessoas que suprimiram o vício, mas para onde foi a dor que traziam na alma ou a fragilidade que precisava ser acolhida e que o vício tentava sanar? Olha só. Outros conseguem manter a perfeita performance social, porém, na calada da noite, nos horários de distração, perdem-se na prostituição, na pornografia, nas corrupções da alma, que não aprendeu a ser alimentada pelas verdades. Depois de Sócrates trazer o conhece-te a ti mesmo para a filosofia e, de certa forma, disseminá-lo pelo mundo, a viagem interior ganhou nova dimensão com os estudos das psicologias profundas, teorias psicológicas que consideram a existência do inconsciente. Após Freud analisar as questões do inconsciente e demonstrar pelos estudos de casos que todo o conteúdo negado não deixa de existir, a noção de transformação pessoal virou um assunto muito mais sério e complexo. Conhecer a si mesmo é a cura para os nossos males humanos. Haja vista a existência deles decorrer da negação de quem realmente somos. A postura ativa está no conhecer-se para ser transformado por essa consciência, não pelo racional. Não basta eu querer me transformar, eu preciso ter consciência de quem eu sou para que a transformação ocorra. E não o simples modificar-se com base nas exigências do mundo. Assim, o homem e a mulher da atualidade foram tirados do falso pedestal da vontade
e da fantasia de que basta querer para ser. E com isso foram desbancadas as teorias simplistas do comportamento humano, que defendiam ser possível mudar alguém e determinar o futuro. Ao sentir vontade de agredir uma pessoa que não fez o que eu queria ou no tempo que eu precisava, eu me controlo, respiro fundo e digo para mim mesmo: calma, o outro não é responsável pelo seu atraso. Segura a bola aí e da próxima vez faça as coisas com maior antecedência. Isso é maravilhoso, mas ainda é muito pouco em termos de reconhecimento de quem eu sou. É apenas um ato de mínima civilidade, ser capaz de não despejar nosso lixo moral nas pessoas à nossa volta. Somos muito mais do que isso. No entanto, o caminho para o desenvolvimento interior é o conhecimento de si e não a mudança externa. Eu vou terminar esse capítulo, né, gente? Tá terminando aqui. Sigmund Freud realizou um trabalho basilar e inquestionável e importante nesse sentido. Porém, a complexidade de suas análises, como neurologista que era, e suas interpretações estruturais da personalidade, pautadas na sua teoria da sexualidade, tornaram quase que indigestos muitos de seus textos para o público leigo. Sem dúvida, ler os comentadores de casos psicanalíticos é muito mais prazeroso e aplicável do que tentar compreender as palavras do pai da psicanálise. Jung não fica muito atrás de Freud em termos de complexidade textual, mas por outros motivos. Sua leitura, muitas vezes não linear, é de uma profundidade cultural e histórica que torna difícil acompanhá-lo. Ele se debruça sobre detalhes, indo nas minúcias, como um grande sábio que está desvendando os mistérios da humanidade, e por isso mesmo, não é para qualquer um. Ainda assim, os conceitos junguianos são mais fáceis de serem aplicados no cotidiano, oferecendo recursos para as pessoas, de um modo geral, conhecerem-se. Nesse sentido, não vou me delongar mais, por já ter escrito sobre essa viagem anterior e apresentado outros materiais que têm auxiliado milhares de pessoas a compreenderem um pouquinho mais quem sou eu. Então, a gente terminou esse capítulo. Quem escreveu este livro é o Marlon Rickdown, um psicólogo maravilhoso que tem muito conteúdo aí para compartilhar com vocês. E eu acho que foi hoje uma reflexão extremamente profunda, né? Principalmente porque a gente está chegando aqui à reta final do ano. Em geral, a gente espera que o próximo ano seja diferente, que nós possamos realizar coisas na nossa vida, que nós possamos melhorar hábitos, que a gente possa atingir metas. Mas, novamente, a gente está focando no externo. Novamente, a gente está usando o nosso racional, o nosso desejo de ser algo que não vai rolar. E novamente nós estamos nos iludindo, nos enganando, porque a mudança ela acontece de dentro para fora. Eu preciso me conhecer. Veja, a gente passou um capítulo inteiro agora falando da importância de se conhecer. Eu preciso reconhecer a minha história. Eu preciso reconhecer as minhas feridas. Não adianta eu sufocá-las. Não adianta eu ignorá-las. Elas estão ali. Eu posso me mudar para a Índia. Eu posso viajar o mundo. Eu posso trocar de casa cada mês. As minhas feridas continuam comigo. A minha história vem comigo. Eu posso não querer olhar para ela, mas ela não sai de mim. Então eu preciso parar, se eu realmente quero uma transformação, eu preciso parar e conhecer. Aproveito já para trazer uma novidade. Eu já vinha trabalhando nisso e agora, de fato, 2024 vai ser um ano em que eu quero colocar isso a serviço de outras pessoas. Então, eu desenvolvi uma metodologia que é os 3 Is, que é uma metodologia onde a gente trabalha, primeiro, a investigação da nossa história, e aí eu preciso olhar para a minha biografia humana, eu preciso entender que dores são essas que eu carrego, da onde que elas vêm, que narrativa é essa que eu conto, e se ela realmente é minha ou de alguém. De alguém que me mostrou o mundo a partir dos seus óculos e eu assumi isso como verdadeiro. A partir desse processo de investigação, eu identifico. Eu identifico quais são essas feridas, quais são esses discursos, qual personagem eu criei e que me trouxe até aqui e que me faz me manter exatamente nessa situação que eu vivo hoje, patinando sem conseguir sair do lugar, sem conseguir melhorar minhas relações, sem conseguir evoluir na minha vida profissional, emocional, social. Eu preciso identificar isso. E a partir daí, iluminar o processo,
porque é com a consciência que a gente vai trabalhar essas feridas. Eu preciso estar consciente da minha história, consciente de quem eu sou. Eu preciso trazer luz sobre isso para que eu tenha condições de tomar decisões em relação a isso. Então, ao invés de eu tentar ser alguém para me encaixar, para que eu seja reconhecida, tenha aquela ilusão de ser amada e tudo mais, eu preciso ser de fato. Porque é isso que vai me conectar com as pessoas. É isso que vai trabalhar a minha saúde mental e emocional. É essa consciência, é essa clareza de saber quem eu sou, o que eu desejo e para onde eu quero ir. E por fim, eu trabalho muito a parte de autoestima, porque ao longo dos anos, ao longo desse processo, a gente vai perdendo isso. A gente, quando criança, muitas vezes nós temos isso de uma forma tão gostosa, né? A gente fala o que pensa e tudo mais, e depois a gente vai perdendo isso no processo. Então, resgatar essa autoestima, ou mesmo quem não tem nem lembrança disso, né? Trabalhar essa autoestima é importante. Então, o processo é um processo de mentoria, em que ele vai durar 10 encontros de 1 hora e meia, e nós vamos fazer essa investigação juntos para conseguir olhar com clareza, com consciência para a própria história e tomar decisões que realmente, de dentro para fora, vão transformar a vida. Não mais na ilusão de que eu posso mentalmente, racionalmente mudar as coisas, mas um processo que é transformador. Porque ao me transformar, ao me conhecer, não é uma coisa que eu desfaço depois. Diferente de um hábito que eu tento forçar sem olhar o porquê que eu tenho esse hábito, esse vício. E aí, na primeira escorregada, eu já deixo tudo cair, né? Eu já deixo tudo desandar, porque eu não trabalhei internamente. O que antecede esse meu vício? O que faz com que eu vá para esse lugar? O que antecede, o que faz com que eu me relacione com determinadas pessoas? Que eu vá para determinados ambientes? Que eu me coloque em situações que são extremamente difíceis para mim, que me destroem, mas eu continuo. É essa consciência que a gente precisa ter. Então, esse processo leva 10 semanas, onde tem um encontro de 1 hora e meia, e eu faço junto, pegando na mão, é individual, exatamente para a gente poder trabalhar isso e fazer esse processo de transformação. Então, se você deseja saber mais desse processo, e se você realmente está pronto para mexer nessas questões, para trazer à tona isso e mudar a sua história, mas numa transformação real, depois me manda no direct que eu converso e conto um pouquinho mais. Porque, em geral, eu gosto de fazer uma conversa ali de pelo menos uns 30 minutos para entender se, de fato, essa ferramenta pode ajudar. E se a pessoa está pronta mesmo para fazer esse processo. Porque é um processo intenso, mas é transformador, gente. Tá bom? Então, eu deixo esse convite para quem quer começar 2024 diferente. Eu vou abrir a agenda já para 2024, então a partir de janeiro já vou estar atendendo. E depois eu vou trazer um pouquinho mais de informações. E de qualquer forma, gente, eu quero assim que a gente está aí, né? Natal, esse final de semana. Que seja um momento também de introspecção, de olhar para dentro, de pensar como foi o seu ano, o que você precisa cuidar em você, o que que você deu espaço para que tenham feito com você. Carla, dá medo mexer na própria ferida. Ninguém vai fazer isso e dizer que é uma coisa confortável. Não é. Confesso para vocês. Eu venho mexendo nas minhas feridas há muitos anos. Mas eu posso garantir para você que a partir do momento que você faz esse processo e que você toma consciência, a dor que você sente muda. É um outro tipo de dor daí. É uma dor que te ajuda a tomar decisões mais conscientes, que te ajuda a sair desse ciclo vicioso, que te ajuda a poupar outras pessoas, porque a nossa dor respinga nos outros, se a gente não trata, se a gente não cuida. Então, olhar, mexer nessas feridas, enquanto elas estão ainda abertas, dói, né? Mas se a gente cuidar bem, elas vão cicatrizar e vão deixar uma marca, que vai ser sempre uma lembrança, mas uma lembrança que nos faz sermos melhores. Eu amo as minhas cicatrizes, tanto as minhas cicatrizes físicas, que me trouxeram lições importantes, quanto as cicatrizes da minha alma, que trouxeram assim ensinamentos fantásticos e que hoje me permite ser uma pessoa melhor, que hoje me permite ser uma mãe melhor, ser uma filha melhor, ser uma esposa melhor,
ser um ser humano melhor. Então é um convite de coração. Mexer nas feridas dói, mas assim, a transformação que causa é sem preço, tá bom? Então que a gente possa vivenciar agora esse Natal de uma forma reflexiva, nos preparar aí para um próximo ano, com uma energia, né? Cuidar da nossa energia, entrar com uma energia mais leve. E que o meu desejo para vocês é que vocês queiram cada vez mais se aprofundar em vocês mesmos, conhecer mais a sua história, ir a fundo, sabe? Investigar mesmo e se transformar. E assim, eu tenho certeza que o mundo também vai se transformar, tá bom? Espero que tenha contribuído muito com essas reflexões. Vou deixar salva a live, mas também vou subir no YouTube para quem prefere. Hoje eu lembrei de gravar, espero que tenha dado certo, né? E eu quero que vocês me contem depois, por favor, coloca lá nos comentários o que que vocês acharam, que insight que trouxe para vocês, reflexões importantes. Isso tudo para mim é muito importante porque é onde a gente se comunica, né? E eu consigo entender o quanto eu pude compartilhar e o quanto isso impactou a vida de outras pessoas. E isso fortalece o meu trabalho, tá bom? Um beijo grande no coração de todo mundo. E na próxima quarta-feira, eu nem vi que dia que vai cair, mas eu espero que a gente possa se encontrar de novo, tá bom? Um abraço para todos.